E se uma palestra fosse, na verdade, uma missão de vida ou morte? Parece roteiro de filme, né? Mas em 2010, aqui no Brasil, foi exatamente esse o tom. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias e na estrutura do livro Despertar para a Verdade, que documenta essa palestra tão intensa. Olha, para a gente entender o que vem pela frente, primeiro a gente precisa sentir a urgência daquele momento. O prefácio do livro já chega com os dois pés na porta, descreve a palestra como uma missão de vida ou morte, com o palestrante chegando a preparar um último testamento. Pensa só no peso disso. Com um cenário tão dramático, cada ideia que foi apresentada ali ganha uma força, uma gravidade muito maior. Então, como começar uma conversa tão profunda com um público majoritariamente católico aqui no Brasil? A estratégia foi criar uma ponte bem poderosa, aliás, baseada num conceito que todo mundo entende e que une diferentes crenças. E que ponte seria essa? O amor. A fonte deixa bem claro que o ensinamento do amor é o pilar que sustenta tanto a rap science quanto o cristianismo. Isso não é só uma semelhança qualquer, sabe? É o terreno comum. É a base onde toda a mensagem que viria a seguir seria construída. Mas a conexão vai muito além de um conceito em comum. E é aqui que a palestra apresenta algo, bem, no mínimo, surpreendente. Essa é uma citação direta do fundador Ryuho Okawa, onde ele afirma que guiava espiritualmente Jesus Cristo lá do plano celestial. Uma afirmação que, para quem estava ouvindo, redefine completamente a relação entre essas duas figuras. Ok, com essa base do amor estabelecida, a palestra mergulha no seu ponto mais, digamos, místico, o foco muda completamente. Agora, a gente entra numa afirmação extraordinária, a de que a fé não é só uma crença, não, ela é uma força capaz de gerar milagres aqui, no nosso mundo. E isso leva a gente direto para a pergunta central da palestra. O título era Sobre o Poder Misterioso. Tá, mas que poder é esse, afinal? Vamos ver como a própria palestra define isso. A resposta é o poder de criar milagres. E a definição aqui é fundamental. Um milagre não é visto como um exemplo de sorte, um acaso. Não, é algo que vai além das leis normais do nosso mundo, funcionando como uma prova da salvação de Deus. É como se fosse uma manifestação direta do divino. E, segundo o que foi dito, isso não fica só na teoria. A palestra menciona um fenômeno global. Relatos de milagres como a cura de doenças tidas como incuráveis estariam acontecendo em vários lugares do mundo, do Japão e Filipinas até a África e a Índia. Mas qual é a chave para tudo isso? O gatilho por trás desses eventos tão extraordinários? A palestra aponta para uma única e poderosa força: a fé. Ela é apresentada como a chave que abre a porta para o milagroso. Mas não é uma fé passiva, sabe? A palestra descreve um processo bem claro, um tipo de caminho para o milagre. Tudo começa com o desejo, um impulso genuíno de ajudar os outros. Esse desejo, então, se transforma no poder de uma fé inabalável. E o resultado? Bom, o resultado é que essa fé se torna a força que manifesta o milagre. É uma corrente bem clara de causa e efeito. Bom, depois de estabelecer esses princípios universais de amor e fé, a palestra volta seu foco para casa, aqui para o Brasil. E nesse ponto, o nosso país não é só mais um local no mapa, não. Ele é colocado como uma peça central numa missão global. Em escala mundial, a palestra destaca duas nações que estariam vivendo um crescimento muito rápido no número de seguidores: Brasil e Índia. Para o público brasileiro que estava lá, essa foi uma mensagem muito forte, colocando o país bem no coração de um movimento em expansão. E por trás de todo esse movimento, haveria uma estrutura de apoio espiritual bem impressionante. A fonte fala de um grupo de nada menos que 500 seres do reino celestial, um grupo de espíritos de apoio que estaria se dedicando a guiar essa missão aqui na Terra. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o Brasil especificamente? A resposta dada na palestra é que o Brasil seria uma nação espiritualmente avançada, e não por causa da economia ou da política, mas pelo profundo interesse do nosso povo em questões espirituais. E isso transformaria o país, nessa visão, em um solo fértil, um terreno escolhido para essa missão. E essa citação, olha, ela resume tudo. A visão não era só trazer ensinamentos para o Brasil, mas reimportar o fervor espiritual brasileiro de volta para o Japão. A esperança era usar o entusiasmo daqui como um modelo, como uma inspiração. Nessa visão, o Brasil deixa de ser só um receptor para se tornar um líder espiritual.
Então, vamos amarrar as pontas e recapitular o caminho que a gente percorreu. A lógica da palestra flui de um ponto a outro de forma bem clara. Começa com o amor, que serve de ponte universal. Esse amor alimenta a fé, que é o verdadeiro motor da ação. Essa fé, por sua vez, manifesta os milagres, que são a prova tangível. E tudo isso culmina numa missão global, com o Brasil tendo um papel fundamental. E assim, no final da análise dessa palestra, a gente fica com uma pergunta que vai além de qualquer sistema de crenças. No nosso mundo de hoje, tão guiado pela ciência, pela lógica, que espaço sobra para o milagroso? É uma questão para a gente refletir. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.